Debate 93. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR, nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Hoje é dia de festa na sua igreja. Compartilha com a gente, 968038319. É o WhatsApp para você mandar aí o aniversário do seu pastor, o nome do seu pastor, o nome da sua pastora, o nome da igreja, já que a gente quer comemorar e agradecer a Deus pela vida dele. Maravilha, Marcela Basso já aqui no programa, aqui com a gente, aqui na 93 FM. Você pode participar com a gente, olha, manda pra gente aqui o seu WhatsApp com uma pergunta, uma colocação, uma dúvida, conta a sua história, você faz o programa com a gente, é muito bom ter você aqui. Eu sempre agradeço a Deus pela bênção que são os nossos ouvintes. Mande aqui seu WhatsApp pra gente, anota aí, salva no seu celular. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Nosso ouvinte aqui tá dizendo, minha gente, JR, eu tenho medo quando ouço pregações que mencionam a existência do inferno. Vou até mudar a trilha. Hein, ouvinte, vai lá sobre o inferno com essa música aí, não dá não, hein? Vai lá. Muito bem, minha gente, eu não gosto nem de pensar, diz o ouvinte, na possibilidade de não ser salva, mas eu preciso admitir que tenho dúvidas se vou morar no céu ao morrer. Quando estou saudável, eu me esqueço do assunto, mas quando adoeço eu fico apavorada. Aprendi que somos salvos pela graça, porém como se sentir salvo? Existem provas que asseguram que a pessoa é salva? Há como alguém ter certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida? Eu quero saber a sua opinião, sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje, começando como sempre com as meninas, a pastora Renata Prete. Bom dia, seja bem-vinda, quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia, debatedores. Essa mesa hoje tá assim, aquela que se eu pudesse escolher, eu escolheria a dedo e graças a Deus escolheram por mim. E esse tema realmente é um tema tão delicado e é tão comum. O medo. O medo é algo que realmente a gente caminha com ele, que de uma certa forma ele é até positivo, porque muitas vezes nos faz refrear algumas atitudes que talvez tomássemos de forma impensada. Mas nesse caso em particular, tudo está atrelado ao que vem depois, ao inferno. Ela deixa claro que o medo dela está, será que eu vou para o inferno? Será que eu sou salva? São tantos serás que a gente vai ter tanta oportunidade de falar sobre isso aqui, mas a fé, a gente não pode deixar. Para lançar fora o amor aqui, lançar fora todo o medo, a gente precisa desse amor e ter fé efetivamente em tudo que ela crê. E a gente vai adentrar esse assunto com muita maestria aqui com os meus colegas. E vamos profundo. Pastor Paulo Afonso Generoso, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia também para os queridos colegas debatedores, o povo de Deus ligado na 93. E eu li esse e-mail, JR, e eu percebi que o problema dessa querida ouvinte é o problema de muitos crentes, infelizmente. E esse problema transita pela matéria teológica chamada soteriologia, que dentro de um capítulo de segurança da salvação. Essa ouvinte não tem segurança da sua salvação. Por quê? Ela primeiro não compreendeu o que é salvação, ela não sabe ainda o que é salvação, e por conta disso ela não tem segurança da salvação. Então ela se amedronta diante do inferno, até por um conceito muito míope que se tem da salvação, de que a salvação é o livramento da condenação do inferno. Se a gente pensasse só assim, a gente estaria reduzindo o sacrifício de Cristo. E, não obstante, a grandeza do livramento, a expressão de nos livrar do inferno é tão poderosa, mas ela não anula outras realidades que compõem a salvação, porque a salvação também é uma lavagem no nosso interior, produzida pela palavra, e que nos qualifica a sermos chamados filhos de Deus e, sobretudo, numa vida espiritual eterna. Também a salvação é uma nova vida em Cristo Jesus. Por conta disso, eu vejo que essa ouvinte está sem segurança da salvação, porque ela ainda não entendeu o conteúdo do que significa a salvação. Possivelmente no curso do debate a gente possa estar mostrando para ela quais são estes pontos
que provam e asseguram a salvação sem entrar na linha do chamado sentimento. Pastor Luciano Regis, bom dia, bem-vindo. A sua opinião sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, amados debatedores, você que nos ouve, bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Vou pegar uma carona aqui no meu amigo pastor Paulo Afonso Generoso. Ele falou sobre lavagem, sobre essa regeneração, e eu vou embarcar no apóstolo Tito, em Tito, quando lá no capítulo 3 ele vai falar sobre essa manifestação salvífica de salvação, da manifestação da graça, do poder de Deus, que isso não vem de nós. Aliás, Paulo também falou isso, a igreja de Éfeso. Ele manifesta isso como uma bênção, como um dom, como um presente de Deus a toda a humanidade. Há aqueles que, através da fé e da entrega a Cristo, são totalmente transformados não por um período, transformados não por um momento, mas transformados para a eternidade. E existe aqui, eu quero ler um texto de Tito 3, que ele fala assim, versículo 5 ele já falou o que eu disse, mas ele fala assim, a fim de que, verso 7, desculpe, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então a gente precisa entender que, como já foi falado anteriormente, teologicamente pelo meu amigo, a gente precisa entender o seguinte, que a ação salvadora do evangelho, através da pessoa de Cristo, ela não vem para estabelecer um momento, mas uma herança, e essa herança é eterna, e nós, quando entregamos nossa vida a Cristo, nós simplesmente concordamos com aquilo que Ele mesmo já iniciou em nós. Aliás, foi Ele quem nos amou primeiro. Mas a gente, como já foi falado aqui, a gente vai continuar trabalhando um pouco mais sobre isso. Bispo Maurílio Luiz, bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre o assunto? Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, queridos debatedores e a todos os ouvintes. JR, eu vou pegar um gancho aqui do que foi falado. Dúvida, a falta de conhecimento que gera o medo. Diz que o meu povo tem perecido porque falta o conhecimento, e essa falta de instrução tem gerado vários problemas. Ela coloca aqui, dentro de uma das frases dela, existem provas que asseguram que a pessoa é salva, e em João vai dizer que é aquele que crê. Isso aí não tem como, a gente está falando de fé, acreditar e a certeza de que você já está. Não tem dúvida, não tem como ter variação, sombra de dúvida. Mas a falta de conhecimento tem preenchido, tem gerado muito problema nos dias de hoje. Eu acredito que esse talvez seja um dos grandes fatores que ela tem enfrentado hoje. Muito bem. Então nós temos aqui ouvindo os companheiros, né? Todo mundo trouxe a palavra inicial, a introdução, todo mundo cantou um corinho para começar e tal. Nós temos aqui um acordo, o inferno existe. Sim. É preciso... Sim. Por incrível que pareça, é preciso reafirmar isso, porque existem várias linhas teológicas antigas e que foram trazidas como novidade, que apresentam o amor de Deus tão grande a ponto de não existir o inferno. Então, algumas pessoas estão caminhando nessa linha e quando descobrirem, será tarde demais. Ok? Então, estão tendo a oportunidade de discutir o assunto, de aprender a respeito dele hoje, porque a pessoa, o inferno não existe. Quando descobrir que o inferno existe, já é tarde demais, já tá quente, enfim. A nossa ouvinte não gosta de pensar que vai morrer, depois é um outro assunto que nós vamos discutir, porque ela tem medo do que vai acontecer após. O medo do que vai acontecer após, vocês disseram aqui que falta a ela a convicção da salvação. Então, veja, nem se tratou aqui sobre se perde ou não, mas ela não se sente salva. Perdeu não, uma outra história boa, já. Aprendi que somos salvos pela graça. Ela aprendeu certo. Vocês disseram isso aqui. Isso aí. Porém, como se sente salvo? Aí é que falta a ela esse tipo de convicção, a segurança da salvação que a gente tem, que pode ser que na cabeça dela, embora acredite que será salva pela graça, compreenda que para manter a salvação tem que ter obras. O que eu faço para ter certeza? Então eu vou comprar um carro, vou fazer igual o pastor Luciano, comprar uma moto. Vou comprar uma moto, eu vou comprar uma moto, vou lá, pago lá, tira lá a nota, saio com a moto. Eu tenho certeza que a moto é minha quando eu vejo lá, proprietário, pastor Luciano passando de presente pro J.R. Vargas. Tá ali. Ganhei a Bíblia, não, ganhei a moto. Tá claro ali. Agora, para uma pessoa, a questão da salvação, ela não vai ter isso escrito, porque está escrito no livro da vida e ela não tem acesso. É escrito com o sangue de Cristo, mas ela também não tem acesso.
Como é que uma pessoa pode ter a convicção plena de que ela é salva? Que tipo de convicção nasce que não é da sensação, que não é do sentimento, mas que é uma coisa que a pessoa tem uma convicção que ela, olha, é impressionante quando a pessoa tem isso. E é também impressionante quando ela não tem. Pastor Paulo. JR, primeiro ponto que essa ouvinte precisa compreender. Qual é a base, a garantia? O crente fiel, ele não pode ter dúvidas da sua salvação. Exatamente. Sabe por quê? Porque o texto de Hebreus 10:22 nos diz assim: portanto, acheguemo-nos a Deus com coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados da água pura. Ponto. Então, nesse sentido, a primeira coisa que ocorre é o testemunho do Espírito. O que a Bíblia vai nos dizer em Romanos 8:16? Que o próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Então ele testemunha no nosso espírito. Se ele testemunhasse na nossa carne, a gente teria um sexto sentido. Se ele testemunhasse na nossa alma, nós teria mais uma emoção. Então ele testemunha no nosso espírito. Quando ele testemunha no nosso espírito, nós temos esse testemunho, uma convicção sobrenatural. É uma ação sobrenatural. Nesse sentido, o Espírito Santo nos convence que somos filhos de Deus. Então as pessoas que têm a salvação, elas não podem ter dúvida de sua salvação, porque o Espírito Santo vai lá e testifica. Agora, como é que isso acontece? É verdade que em certas ocasiões, e as emoções, os sentimentos dos crentes, eles são assim altamente motivados pelo poder de Deus. Mas isso não ocorre continuamente. Por que não ocorre? Porque há essa experiência que foi feita na vida da pessoa, de transformá-lo numa nova criatura, e quando Paulo usou essa expressão, o testemunho do Espírito, ele está dizendo exatamente que a gente tem essa convicção. Toda hora eu tenho convicção da minha salvação, porque o Espírito está lá dentro de mim dizendo: se você é uma nova criatura, você é salvo, as coisas do mundo não te pertencem mais, você agora é filho de Deus. Aí, quando ele diz lá aos Romanos, se não falha a minha memória, no capítulo 8, que nem a morte pode nos separar, nem a morte, capítulo 8, acho que é versículo 31, 39, nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. É o mesmo capítulo. Exatamente. É isso aí. Então ele não pode separar a gente. Então, nesse sentido, o primeiro ponto é o testemunho, o segundo, JR, é a intercessão de Cristo a nosso favor. Porque a Bíblia vai nos dizer em Hebreus 4:1 que nós temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. Então, se nós temos um advogado que fez a nossa propiciação pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelos nossos erros, então, não somente pelas nossas ofensas pessoais, mas pelo pecado de todo mundo, agora nós temos não só o testemunho do Espírito, nós temos a fidelidade de Deus, que ele não nos abandona, e nós temos, em terceiro lugar, a intercessão de Cristo a nosso favor. Com esses elementos bíblicos, a gente não pode ter dúvida da salvação. Se essa irmã está com dúvida em relação à sua salvação, ela precisa rever os seus conceitos, precisa confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e Salvador e declarar para o mundo espiritual que ela é de Cristo. E aí, essa dúvida, esse medo, tudo desaparece. A gente não pode ter Cristo no coração ou achar que tem e ter dúvida se ele garante ou não a salvação, que estamos desprezando o grande sacrifício que ele fez. Pastor Paulo, como ele é peculiar, trouxe uma base muito boa, poderosa, sobretudo em Romanos 8, né? O livro de Romanos trata dessa salvação, dessa justificação com muita propriedade. Então não vou entrar nisso porque já foi falado, seria chover no molhado. Mas eu quero trazê-la para um caminho de fé. Aliás, o justo vive da fé. A palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 12 diz: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou transformado. E como é que eu recebo? Eu creio, eu entrego. Efésios 2:8 fala isso.
Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então são atitudes de fé. Quando eu creio, quando eu me entrego, eu vivo, eu cresço, eu exerço o papel de filho, não apenas por convencimento humano, mas sobretudo por transformação divina. É essa transformação divina, essa transformação celestial, gerada inclusive por ele, iniciada por ele, que faz com que eu cresça. Por isso que é o que o justo vive mediante a fé, porque salvação, ela é um passo de fé. Isso não foi iniciado por mim, isso foi iniciado pelo próprio Deus. Foi ele quem preparou todas as coisas. E eu, quando inicio a minha jornada de fé, eu inicio uma jornada de crescimento, confissão e crescimento, porque aquele que confessa e deixa, alcança o favor. Confessa e deixa o quê? Os pecados, alcança o favor de Deus. Então, como saber que meu nome está escrito no livro da vida a partir do momento que eu me entrego a Cristo por uma obra que não tem atitude nenhuma minha, tudo dele? A única coisa que eu faço é confessar. Eu creio, porque uma fé já foi gerada, já está agindo na minha vida. Aliás, é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu não reconheço as coisas porque eu acordei e reconheci. Eu reconheço as coisas, eu reconheço a soberania de Cristo, porque ele já iniciou uma obra na minha vida. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, que eu amei essa expressão do pastor Paulo, não na alma, mas no espírito. Exato. A Bíblia diz que o que faz separação é o pecado. Isso. É o que faz separação entre a gente e Deus. Esse reconhecimento dela, essa separação, não vai acontecer na alma, nos sentimentos. A nossa geração está caminhando muito para esse lado do sentimento, esquecendo da proporção fé, operação fé. E a gente está acabando se perdendo também nisso aí. Vou tocar só em mais 2 pontos sobre a intercessão. Se Jesus está lá intercedendo por nós, independente do que tenha acontecido no nosso passado, e eu posso até colocar no caso dessa ouvinte, no passado dela, ela já foi livre, já está liberta. Não tem mais nada. Ela agora é só seguir e confiar que ela está salva em Cristo Jesus. A gente não tem como não falar exatamente o que já foi dito e a gente acaba voltando. Sim, A fé, ela é o fundamento. Sim. Então, confessou, reconheceu o Senhor. Ela simplesmente, naquele momento, o primeiro passo foi dado. Mas é um processo. É um processo diário, o processo de santificação, o processo de simplesmente sofrer uma metanoia, porque nós precisamos entender que a gente tem que ter a nossa mente renovada no Senhor, e essa renovação, ela é diária. Então, muitas vezes nós nos pegamos lembrando do passado, voltando e trazendo grilhões pra gente, quando o Senhor já nos libertou e nos fez livres, verdadeiramente livres. E aí eu me lembro em Gálatas, o Paulo dizendo exatamente isso. Pois bem, eu tenho as marcas de Cristo. E essa frase me impacta sempre, porque eu falo, Senhor, eu preciso dessas marcas diariamente. Porque eu posso talvez ter uma, mas eu quero ter várias. Mas isso nada mais é do que caminhar em fé, nada mais é do que saber que existe o Senhor, e quando eu confesso e me afasto do pecado e sofro essa transformação, essa metanoia, é quando a gente consegue ter essa convicção. Vou ver se eu falar uma coisa aqui, se vocês estão de acordo, só para poder ajudar e caminhar nesse ensino para o nosso ouvinte. Existe uma diferença de um sacrifício humano e de uma vida de santificação. A santificação, ela pode ser em algum ponto sacrificial, mas ela não é um sacrifício humano. Ninguém conseguirá trabalhar a santificação sem a ação do Espírito Santo. Essa é a diferença que eu faço aqui entre o sacrifício humano. Por exemplo, os militares, eles têm uma disciplina. Eles acordam tal hora, eles correm tantos quilômetros, eles andam no rio, pendura no lustre, faz não sei o quê. Eles têm ali uma série de ações que são disciplinados para aquilo. Então, a gente pode ter uma disciplina humana. Ler a Bíblia todos os dias, orar 500 vezes, cantar 200 cânticos, fazer disciplina humana. Mas santificação, ela só será verdadeira se houver a ação do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não é santificação. Até porque algumas pessoas acham que o santo, após o Espírito, é sobrenome. E na verdade não é isso. Então você só tem a possibilidade de caminhar na santificação se houver a ação do Espírito Santo, porque é ele quem nos santifica. Então tem a santificação num processo divino através do Espírito Santo e um processo humano sob a direção do Espírito Santo e juntamente com ele. Sem ele, é uma disciplina humana.
tá certo? O cara vai lá pra cima do monte, ele faz cruza as perninha, ele fica sem comer, mas ele não tá no processo de santificação, ele tá numa disciplina religiosa, que pode ser excelente, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que santificação é um processo sem o qual ninguém verá a Deus. Amém. É um processo que dura a vida inteira, ele só termina quando começar a glorificação, ou seja, após a morte. Até lá é uma luta muito grande, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, que tem a participação humana, que é fundamental, o querer, a determinação, a disciplina, mas sempre embalados pelo Espírito Santo. Estamos juntos até aqui? Sem Sim. dúvida. Sim. E Alguma isso dificuldade? traz Pastor outra Paulo. pegada, Eu queria desculpa. considerar o seguinte: primeiro, a santificação é o ato de se santificar. E esse processo, antes dele ser um processo, na minha visão soteriológica, ele é um ato. Por quê? Porque quando a pessoa reconhece Jesus como Salvador, ele é santificado naquele momento. Porque para entrar no céu, a pessoa vai precisar, primeiro, de ser filho, segundo, de ser santo, né? Ele precisa ser santo, precisa ser filho, precisa nascer de novo. Jesus não pode entrar. Então, no momento em que ele recebe Jesus, ele é santificado ali. Além dele ser santificado, ele é justificado. E além dele ser justificado, ele é regenerado. Esses três processos, esses três atos, ocorrem simultaneamente no momento que ele confessa Jesus. Então ele já sai dali santificado. Agora, ele vai nessa santificação progressiva, como diz lá em Hebreus, né? Ele vai cada dia mais se santificando. Nesse sentido, o que ele precisa? Se afastar do pecado. E ele sozinho não tem força. Mas é aí que o Espírito Santo, Romanos 8, 26, 27, nos ajuda nas nossas fraquezas, que intercede por nós. Aí o que esse crente faz? Ele vai se fazendo práticas devocionais e com a devoção ele vai se disciplinando. Por exemplo, com a adoração, com a leitura da Bíblia, com a consagração, porque as pessoas pensam que consagração é aquela reunião de oração. Consagração é o ato de se consagrar. E o que é se consagrar? É se separar. É estar com o sagrado. Quando a gente está separado com o sagrado, desliga celular, desliga telefone, tudo, fica lá com Deus, tira um momento. Ele está aprimorando, ele está jejuando, ele está disciplinando os dois básicos instintos, que é o sexo e a fome. Se ele conseguir isso, ele já vai conseguir outras disciplinas, controlar outros elementos que vêm contra a sua vida. Então, a santificação, ela não é só um processo, ela é também um ato. Porque se ele sai dali e é atropelado de uma igreja, ele converteu-se a Jesus, ele é atropelado, ele já está salvo. E lá no céu só vai entrar santo. Ele precisa ser justificado, santificado e regenerado. Ele nasce de novo, ele é santificado ali. Agora, toma a santificação processual, que aí é um ato de separação mesmo do pecado. Me parece que nesse ponto nós estamos todos de acordo. Não há a menor dificuldade com isso, porque para ter um processo tem que ter um início. Não tem processo sem que ter um início. O início é exatamente ali. Agora, uma outra coisa relacionada a esse assunto. Estou caminhando com o que vocês disseram para a gente ir avançando aqui. Por exemplo, a santificação, ela assegura a salvação ou ela é resultado da salvação? Ela é resultado da salvação. Usando João 15, usando João 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, santificação. Ele limpa para que produza mais fruta ainda. E aquele que não produz, ele corta. Aí ele vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então presta atenção, assim como o texto que já foi trazido tanto de Hebreus 10 quanto de Romanos, e de Romanos 10 aqui, então a gente precisa entender o seguinte: a santificação, ela passa por um processo. Qual? Primeiro, caminhar em comunhão com Cristo, porque se eu não estiver ligado a Ele, esse é o contexto da palavra de João 15, não dá como crescer e me santificar. E segundo, pela palavra, que também é Ele, porque Ele é a palavra que me santifica, que me faz crescer e por aí afora. Como o ouvinte vai distinguir se a santificação que ele busca é resultado, como vocês afirmaram agora, é fruto desse encontro com Deus desde o início, dessa caminhada com o Senhor, que a gente deixa de fazer ou faz alguma coisa para agradar ao Senhor, está na presença dele porque tem prazer, medita na lei do Senhor de dia e de noite. E a diferença para os momentos de baixa, em que o crentão, salvão não existe, né? O cara top do top,
ele não quer ler a Bíblia, ele não está muito afim de orar, ele, se puder não ir à igreja, ele não vai, porque todo mundo que está vivo já passou por isso, ou está passando ou passará, infelizmente, porque é uma questão que envolve a nossa casa. Como é que ele distingue isso, entendeu? Porque como a dúvida é pontual, estou tentando achar esse ponto, depois vamos para outro texto aqui, poder identificar como é que ele consegue discernir que a dificuldade dele para manter a vida santificada é uma luta do espírito contra a carne e que não é uma questão que envolve a disciplina, entendeu? Essa é a diferença. Diária, né? O espírito contra a carne contra o espírito. Só que isso me traz me remonta a uma situação. Nós somos templo do Espírito Santo. Começa por aí. Eu acho que a gente tem que voltar para isso. O problema é que muitas vezes, nesse processo de santificação, nós fazemos não somos morada, nós somos pousada. É como se no sábado e no domingo, de repente, o Espírito Santo vai estar em mim, ele vai estar morando em mim porque eu estou na igreja, porque eu estou recebendo. E durante a semana, quando o Senhor fala que nós somos morada do Espírito, é todo dia. É de segunda a segunda. É simplesmente permitir que o Espírito vença e ele superabunde. E quando ele superabunda, significa que nesse processo de santificação, nós estamos nos parecendo mais com ele. Como é que ele descobre que ele é templo? Esse é o ponto, é um ponto anterior, entendeu? É aquele ponto em que a gente está tentando trazer para o nosso ouvinte as convicções são bíblicas e as ações do Espírito na nossa vida. Porque você imagina bem, 2 irmãos estão indo à igreja há 200 anos. Os 2 se consideram salvos. Já tem 200 anos que você vem à igreja, eu também. Os caras 200 anos que eles vão à igreja, eles fazem as mesmas coisas. Mas é possível que um seja salvo e o outro não. Um está disciplinado, disciplina, obediência, tá lá firme, forte, aliás, é mais disciplinado que o outro. Tô dando só um exemplo. Entendeu? Então, assim, quando a gente diz assim, nós somos templo, nós os salvos. Sim. Mas nem todos são templos do Espírito Santo, ou seja, alguns não são. Alguns estão cheios de si. Ou repetem até língua. Depende se a pessoa não creu de todo o coração. Você lembra de Atos 8. Atos 8 é um exemplo claro de que aquele rapaz, o Simão, que se converteu, estava sempre com o Filipe, fiel na igreja, não faltava o culto. Tá presente lá sempre, via os milagres, ele adorava a Deus, tudo maravilha. Até que ele não estava liberto. Até que quando viu Pedro orar pelas pessoas e elas falarem em outras línguas, ele quis o dom. Senhor, me vende esse dom aí. Aí Pedro falou, olha, o teu coração não é reto diante de Deus. Não tem parte nem sorte nesse ministério. Exatamente, você não tem parte nem sorte nesse ministério. Ora ao Senhor para que porventura te perdoe. Ora aí, né? Talvez, hein? Talvez. Não sei se vai dar não. O camarada deve ter tremido nas bases. Por quê? Quem que ia desconfiar dele? Até o momento que se revelou. Por quê? Quando a Bíblia usa lá em Salmos, o que usa de engano não ficará na casa do Senhor, a gente normalmente pegava carona nisso aí para dizer que essas pessoas não vão ficar na casa de Deus. Mas não é que tem também uma colocação nesse sentido? Porque quando ele se revela falso, aí o que o escritor aos Hebreus vai dizer? Temos a certeza de que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. E aí diz ainda, aquele que afirma, eu o conheço e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus, tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. O mandamento, o amor fraternal. Então, essa questão do crente e a vida santa é um instrumento de testemunho de que ele foi transformado, mas isso tem que estar lá dentro. Se não for sincero, é o chamar de Deus. É aquilo que Jesus disse, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, abandona tudo, tome a sua cruz. Agora, para onde Jesus foi, você vai também. Então, tem hora que a gente tem que sofrer, a gente tem que morrer, mas também a gente vai ressuscitar. Então, temos que seguir isso. Quem tome a sua cruz e siga-me. Vão com ele. Agora, a pessoa quer seguir a Jesus de qualquer maneira, aí ele tá achando que a salvação é como se alguém disse, até mesmo numa rádio, carimba um selo de salvo, ele depois volta pro mundo e faz tudo que a vida lhe permitiu
E ele já está garantido. Permanecer, se fosse assim, permanecer então, é muito complicado. A gente está anulando. O sacrifício de Jesus é o único, perfeito e acabado. Então, vamos hoje, o meu santo dos santos é o meu coração. Por que o Espírito Santo habita no meu coração? Porque quando Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos de sacrifício vivo. Você conhece bem a palavra? Ali no grego, não é, as pessoas colocam só um culto intelectual, inteligente, mas também tem um lado espiritual. Então nós temos aqui a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ele se torna, no momento em que ele tem esse encontro com Cristo, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro dele. Aí nós vamos ao texto de Romanos, que o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho do Senhor. Então eu tenho aqui o Espírito Santo testificando com o meu espírito aqui, dizendo que quem eu sou. Então eu tenho uma marca de Cristo na minha vida, eu sou filho de Deus, eu sou pecador. E aí eu luto contra isso, porque se antes o pecado era uma prática comum que não me atrapalhava, aliás, eu nem achava que era, eu achava que eu era, tô dando um exemplo, que eu era uma pessoa boa, etc, de repente com a ação do Espírito Santo começa a iluminar. E, rapaz, meu Deus, me perdoa que eu fiz aquilo. Senhor, tem misericórdia dos meus atos. A pessoa não apenas se arrepende do que fez, como ela passa a lutar para não fazer outra vez. Então, as obras decorrem da salvação. As obras não salvam. A santificação não salva. A santificação é um reflexo da salvação, é um eco de Deus na nossa vida. Você vai colocando isso. Muito bem. João capítulo 6, versículo 37 a 40, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Uau. Então a gente chega num ponto que é anterior, mas é importante que a gente venha a ele outra vez, que é o fato de Jesus Cristo ter vindo buscar. Então, aqueles que Jesus Cristo veio buscar, eles não se perdem, porque Jesus não perde ninguém. Jesus não perde ninguém. Ele está segurando. Então, nós estamos firmados, não é numa convicção pessoal, mas fruto do que ensina a Bíblia e daquele que nos atraiu, que é Cristo nos atraiu a ele, nós nos entregamos a ele, e por causa dele, nós vamos manter a nossa vida na presença dele, ainda que tenhamos os percalços da vida, mas sempre buscando a santificação, perdão, a presença de Deus, para vivermos eternamente com ele. É isso, gente. Só dar um pouco sobre essa questão da família, só sobre essa questão da família aí. O JR tocou num ponto aqui que me fez refletir bastante. Os discípulos, num determinado momento, chegam para Jesus e dizem: olha, sua família está lá fora, mãe, pai, irmãos. Ele falou: olha, minha família é quem faz a minha vontade. É dia após dia. Não é só um momento da vida. E é isso que tá sendo um dos grandes, eu volto a dizer, da nossa sociedade hoje. E eu não vou nem entrar nessa questão do percurso de ir ou não ir, mas a pessoa acha que num dia só ela consegue resolver todos os problemas da vida dela. E é dia após dia. Eu sou crente ao domingo, e no domingo eu já tô regenerado, tá tudo resolvido. E não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia não deixa isso. Pelo contrário, é quem faz a vontade dia após dia. É todo momento, é todo instante, é acordar, é deitar, seguindo e fazendo a vontade. Ser perseverante. Exatamente. Mas era isso que eu ia falar rapidinho, desculpa, é só trazer o permanecer. É essa a mentalidade. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. A gente fica muitas vezes permeando entre o certo e o errado, que eu acho que uma coisa que o JR trouxe é muito importante. Quando nós conhecemos a Jesus, será que nós realmente temos conhecido a Jesus? Porque quando nós conhecemos a Jesus, o fruto do Espírito, que é o amor, vem. E aí, quando o amor chega, eu não faço porque eu amo ao Senhor Jesus. Eu não tomo aquela atitude que eu tomava outrora porque eu amo ao Senhor Jesus. Não são por convicções pessoais,
Porque por convicções pessoais, eu faria de novo, porque agradava a minha carne. Mas quando eu conheço o Senhor, tenho intimidade com o meu Senhor, porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu, eu escolho agradar a Ele e não mais a mim. E nessa linha, pastora, há uma diferença entre seguir a Jesus por medo e por amor. Sem dúvida, e é isso. Então esse não é mais o sentimento. Não é isso? Verdade. Então, não é o que a nossa ouvinte fala, que ela tem medo, isso se desfaz, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. todo medo. E Então, foi essa frase. Os textos bíblicos, gente, eles têm que ser lidos e explicados dentro do seu contexto. Então, nós estamos aqui inserindo vários textos que estão dentro desse contexto que está aqui. Amém. O verdadeiro amor, ele vai lançar fora o medo. Medo tem medo de ir pro inferno, tem que ter mesmo. Mas você não está, a sua vida não está, você não está indo para Jesus por medo de ir para o inferno. Exatamente. Você está indo a Jesus ou seguindo a Jesus por amor a Ele, é gratidão. Porque no momento que você teve um encontro real com Cristo, o inferno deixou de ser uma realidade para a sua vida. Olha, não existe essa hipótese. Não existe essa hipótese. Minha hipótese é céu. Eu não sei quando eu vou. Eu não sei se eu vou hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 30 anos, não sei se eu vou junto com alguém, você vai, não sei como é que é lá, igual aquela irmã que disse, pastor, eu queria só ter um cantinho lá no céu. Ou então aquele camarada que disse que é muito curioso, ele falou assim, olha, eu quero entrar no céu, mas só não vou, eu não pode entrar agora. Ele falou assim, não, só quero entrar com a pontinha do nariz, só botar a pontinha do nariz. Eu quero todo. Aí disse que o anjo autorizou, ele entrou de costas. Quando o anjo pegou e já estava lá dentro, entendeu? Claro que é uma anedota, né? Para poder explicar. Ou seja, deixa de discutir. Inferno, não estão preocupados com o inferno, porque para lá nós não vamos, mas que ele existe, como eu disse anteriormente e tal. Então, mas o ouvinte vai caminhar. Essa é o nosso ouvinte, tantos outros ouvintes estão nos escrevendo aqui, vão caminhar pensando exatamente nesse aspecto, né? Você é salvo por Cristo, por amor, porque Deus amou ao mundo, você foi salvo por amor. Por amor você segue a Cristo, por amor você se nega, por amor você toma a sua cruz, amor. Por amor você vai, e por amor você vai viver em plenitude de amor no céu. É isso, irmãos? É isso mesmo. Exatamente. Posso citar uma frase? Claro. A real certeza da nossa salvação não está baseada numa confissão de fé feita num certo ano, num certo momento, num lugar específico, mas sim numa comunhão sempre presente e crescente, confiança e submissão a Cristo. Muito bem. Aliás, Jesus fez isso, né? Palavras compartilhadas sobre esse assunto, deixo aqui com os queridos irmãos, primeiro a minha gratidão pela exposição das Escrituras. Debate 93 prima por esse objetivo, expor as Escrituras, com todos aqui com a liberdade, a partir da sua perspectiva teológica, doutrinária, cada um trazendo em vários pontos a consenso. E também para a gente continuar a pensar a respeito do que ensina a Bíblia. Uma dúvida que veio aqui e que é importante que a gente responda, ainda que de forma objetiva, é considerando tudo isso que foi dito até aqui. Ou seja, com base em tudo que foi dito até aqui, o indivíduo perde a salvação ou não? Eu quero saber a sua opinião. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, gente, amanhã nós vamos ter aqui o Debate 93 especial, você e o candidato. Amanhã, Debate 93 especial, você e o candidato, às 11 horas da manhã. Vamos receber amanhã o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Você pode enviar as suas perguntas para o nosso e-mail, debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Na TV do site da 93, tem lá a foto do candidato, você clica na foto e pode enviar também por ali as suas perguntas. Será o 5º candidato que nós estaremos ouvindo, e amanhã, encerrando esse ciclo, ouvindo os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, uma prestação de serviços para te ajudar a escolher, na sua perspectiva, debaixo de muita oração e sabedoria, o candidato que estiver mais de acordo com a sua intenção. Vamos caminhar com esse assunto, então amanhã você pode, aliás, você manda a pergunta hoje pra gente, manda logo, isso ajuda a gente aqui no processo de organização, na hora é uma doideira, entendeu? Então manda logo, você tem aí, já tem a sua dúvida aí, manda logo, debate@radio93.com.br, você faz a pergunta, eu vocalizo e o candidato responde amanhã, com a graça do Senhor, às 11 horas da manhã.
O seu rádio está no Debate 93. Então, debatedores amados, pastor Paulo Afonso Generoso, pastora Renata Prete, pastor Luciano Regis, bispo Maurílio Luiz, com base em tudo que foi dito até aqui, a pergunta é simples. Você não quer calar. É simples. Sim. O indivíduo salvo pela graça, trazido por Jesus, que se tornou templo do Espírito Santo, né? Cujo assunto principal dele não é mais inferno, porque o assunto dele principal é céu, não quem não fala do inferno, o assunto principal dele é céu. Ele sabe que ele vai morar no céu e não sabe o dia, mas ele sabe que na hora que botar o pé lá vai ver uma eternidade na presença do Pai. Ele não segue a Jesus por medo, ele segue a Jesus por amor. Ele segue a Jesus por amor, porque Jesus o amou. Jesus o amou porque Deus amou ao mundo. Com base nesse princípio que vocês estabeleceram aqui, pergunto eu, o indivíduo perde a salvação? Para mim não, segundo a oração Pastor sacerdotal Luciano. de Jesus Cristo, João 17, ele diz: nenhum deles eu perdi, exceto o filho da perdição. Uma obra salvadora realizada pelo próprio Deus não pode estar enganada. Então, de maneira, é muita coisa, né? Não dá para falar assim de maneira muito rápida. Dentro do que foi colocado, para mim não. Pastor Luciano, dito a palavra dele, demais debatedores, pastor Paulo. Eu tinha prometido a mim mesmo que eu nunca mais ia debater esse assunto. Não é debater, é só expor a opinião. Aí eu falei isso porque eu tenho meu pensamento e eu tenho muita. É um assunto vasto e em uma hora a gente não termina isso. Se ficar Mas o meu enxertado, pensamento é o a gente seguinte: a perseverança dos santos é que leva ao céu. Agora, ele pode perder a salvação? Não, ele deixa abandona a sua salvação. Porque o inferno não foi preparado para ele. Agora, Deus sabe quem vai se perder, sabe. Mas Deus, na sua presciência, sabe todos que vão se perder, que vão se desviar, sabe tudo. Mas a presciência de Deus, na minha visão, ela não pré-ordena ou determina os fatos. Sim. É o homem que faz a escolha. Se ele escolher, não, eu não quero mais o Senhor, ele é livre para a escolha, porque eu não creio numa graça irresistível. Eu creio que as pessoas podem resistir à graça. A prova, uma das provas mais bíblicas é o Atos 8. Se aquele homem não visse aquilo ali, ele ia continuar a igreja até hoje, a gente ainda ia consagrar ele a bispo, a apóstolo, e ele estaria aí com o coração totalmente afastado e a gente imaginava que ele é crente. Então eu não sei quem está salvo, quem está perdido, ou quem vai se perder. Sim. Eu só sei que Deus não quer que nenhum homem se perca. Mas se a Bíblia diz isso, que ele não quer que nenhum homem se perca, é porque existe alguns que vão se perder. Exatamente. Agora, eu não quero debater isso, porque primeiro que o tempo não permite, segundo que é um assunto extremamente delicado e que vai gerar muitas controvérsias e muitas perguntas. Mas se um dia tiver um debate só sobre esse assunto, com tempo suficiente, a gente pode até repensar. Era só para responder, pastor. Não precisa ficar preocupado, fazendo defesa prévia, achando que vai ser contraditado. É a liberdade de expor opinião. Quem vai falar agora? É o bispo? Corroborar, né? Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. O senhor está citando a Bíblia. Você está olhando para o pastor Paulo? Eu não estou entendendo se é uma revelação. O que você deseja. Então, eu sou da mesma opinião, mesmo pensamento. Eu, na verdade, só para ser rapidinho, porque depois disso tudo eu tenho até medo. Voto, não, como advogada que sou, acompanho. Mas eu olhando a frase, uma vez salvo, salvo para sempre, não quero pegar frases. Não foi isso que ele perguntou. Mas trazendo, a gente acaba... o que ele perguntou é isso. Não, ele não perguntou isso não. Mas ele não perguntou, mas desencadeia a um raciocínio lógico, porque nós aqui, querendo ou não, por mais que não tenhamos tempo, mexe, né, exatamente, isso é lindo. Sim. Porque o Senhor nos ama de uma forma que nos permite exatamente fazermos construções, mas a base é uma: Ele nos ama ao ponto de querer nos resgatar a todo tempo, mas nos ama tanto que nos dá o livre-arbítrio. Então, essa graça irresistível pregada, ela é irresistível a mim, que a chamo e a quero e a escolho. Mas existem aqueles que não querem. Enfim, mas eu não fico em cima do muro, não. Pra mim... Só tá mais pro pastor Luciano. Vota com o relator. Só tá mais pro pastor Luciano. As coisas eu trago pro meu lado, hein? Não é isso? Mas eu estou do
Muito bem, vejam, queridos, nós aqui vamos assim, são dois posicionamentos muito próximos e tal, não são dissonantes totalmente assim, são opiniões, a gente trabalha com esses aspectos. Veja o querido e amado ouvinte, o que é uma reflexão. Exato. Num determinado ponto, nós estamos todos juntos. Cantamos corinho, demos mão dada, olha, subimos, penduramos no lustre, todo mundo junto, os 4 penduraram, vocês 4 penduraram no lustre. Numa segunda etapa, disse, olha, esse lustre aqui ficou meio alto para mim, tá baixo para mim, eu vou para aquele outro ali. Existem possibilidades de interpretações diferentes. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, ouvinte, você não vai ficar lidando com isso, contando com isso como possibilidade para sua, você tem que trabalhar a sua vida cristã. Porque um pode estar certo e o outro pode estar errado. E às vezes os dois estão certos ou os dois estão errados. Então é o seguinte, trabalha a sua vida espiritual. Você é membro de uma igreja, dialogue com a liderança da sua igreja para saber o que a sua igreja trabalha esse assunto, o que os teólogos da sua igreja, a doutrina da sua igreja ensina sobre esse assunto. É importante que você trabalhe esse tema na sua comunidade, respeitando os que pensam diferente. E olha que nós estamos falando de uma coisa que está cada vez mais complicada, gente. Tolerância à opinião alheia está cada vez mais difícil. Verdade. A introdução que o pastor Paulo fez foi a seguinte: eu sei que esse assunto da briga, esse assunto da fumaça e tal, não sei o quê, mas esse foi o tempo em que as pessoas não respeitavam as opiniões alheias. Nós precisamos aprender a respeitar as opiniões alheias. E ainda que você discorde, você deve respeitar, porque a pessoa que está falando com base nas convicções que estão ali. Não estão falando de uma briga dessa que o pessoal vai disputar. Eu já vivi isso aqui. Tem muitos anos que eu estou aqui. E houve um tempo em que isso era a coisa que mais acontecia. E eu tinha que falar o tempo inteiro, não, eles estão só conversando, eles são amigos, para dar aquela segurada no tom, né, para amenizar. Mas já tivemos ocasiões que eu tive que desligar microfone de gente muito especial para minha vida, gente querida, gente que eu respeito, gente que eu amo, mas estava falando fora de ordem, ou estava sendo agressivo. E é uma coisa que não pode ser. Então, nós queremos trabalhar de uma forma que você tenha, por exemplo, você imagina bem numa escola bíblica, é só pensar em escola bíblica. Alguém levanta um assunto e o outro diz, você está errado, você é um carnal. Você é isso, acabou o assunto. Mas isso aconteceu muito. Não, gente, eu sei, na igreja acontece muito ainda, as pessoas rotulam as outras sem discutir os assuntos. Sim. Nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros, mantendo, se possível, as nossas convicções, porque ninguém precisa ir para lá, ir para cá, ir para lá, ir para cá, mas todo mundo tem que estudar. A vantagem maravilhosa é que nós temos o privilégio de estudar. E ao estudar, nós vamos crescer. E ainda que nós venhamos a discordar, com respeito. Sim. Né? Nós falamos tanto de love hoje aqui, não foi? Deus amou, Deus love o mundo, Jesus love o mundo e o mundo love Deus. No final é aquele cântico, só love, só love, só love. Essa música. Qual banda que canta essa música? É da MK? É da MK? Se não é, poderia ser. Poderia ser. 11h49 na 93 FM. Minutos para o meio-dia, Marcela Bastos. Olha, um vídeo que circula em redes sociais mostra a diretora de uma unidade de pronto atendimento da Baixada Fluminense fazendo as unhas com uma manicure em pleno horário do expediente. Olha aí. O flagrante, feito por pacientes, foi na UPA de Comendador Soares, lá em Nova Iguaçu. A diretora, que não é médica, foi exonerada. Quem frequenta a UPA reclama da falta de atendimento. E aí a gente pergunta: como encarar o descaso presente no dia a dia, nas mais diferentes situações? E tem mais. Geralmente a gente reclama do descaso dos governantes. Mas como não cairmos nós na armadilha de sermos aqueles que tratam as situações e as pessoas com decência? Deixa eu ver se eu entendi, Marcela. Então, a doutora estava... não, ela não é médica, a doutora diretora. É o quê? Diretora, é uma administradora. Administradora, diretora da unidade. Isso. A UPA, né? Isso. Da Baixada, uma das UPAs lá, estava fazendo as unhas com uma manicure. Faz no pé?
fazendo pé em pleno horário de expediente. Este é o problema. Isso. Este é o problema. Na frente de todo mundo lá, ela estava fazendo. Na frente de todo mundo é melhor porque não estava escondido, ou não? Eu vou perguntar para os debatedores. Então a pessoa vou excluir aqui a senhora aqui, tem nome dela não, né? Não, tem o nome dela não. Não. Essa senhora aqui, para trazer para qualquer profissional em qualquer empresa durante o expediente fazer a unhazinha, maquiagem, pranchinha. Posso fazer uma brincadeira? Por favor. Mulher precisa fazer unha, gente. Premissa básica. Agora eu vou fechar e vou voltar para o assunto sério. Gente, mulher precisa fazer unha. Mas no horário do trabalho, vamos combinar. Eu digo que hoje nós temos, principalmente ela como gestora, nós não sabemos administrar o nosso tempo. Né? E ela precisa não apenas administrar o tempo dela, como ela precisa administrar uma UPA. E quando a gente vê situações como essa, isso é muito comum. A gente, principalmente nós como cristãos, estou trazendo isso para a mulher porque foi uma atitude muito pontual. Isso denigre, isso simplesmente demonstra a nossa falta de responsabilidade com aquilo que nós assumimos. Quando nós assumimos uma função, seja ela qual for, de gestora de um cargo, gestora de uma empresa, ou mesmo servindo café, que nós o façamos com excelência, porque se nós estivermos usando o tempo de forma errada, nós estamos roubando. Então não pode. Não pode. Não, isso para mim não pode. Não pode. Pastor Luciano. É fechado. Horário de trabalho é horário de trabalho. Lá na empresa as pessoas não podem nem ficar com o celular no bolso. Por quê? Porque é uma tentação, vai pegar o telefone. Se ele tocar, vai pegar e vai atender. E às vezes você prejudica a andança do trabalho. A gente precisa entender o seguinte, funcionários já falaram, mas já fiz tudo meu, por que eu não tenho um tempinho? Porque enquanto você já fez tudo que você tinha para fazer, você pode adiantar outras coisas ou ajudar alguém a fazer o que não está conseguindo fazer, para que a empresa tenha um bom andamento. Então, horário de trabalho, gente, é horário de trabalho. E mais do que isso, você é visualizado o tempo inteiro. Porque eu tô olhando quem tá trabalhando bem e quem não tá trabalhando mal. Porque lá na empresa, para crescer, é quem trabalha bem e não quem tem aparente aptidão para crescer. Mas só para voltar rapidinho, existem hoje empresas que também já têm uma visão um pouco diferenciada. Sim. Que é o seguinte, que sabe que se tiver um tempo... Existem empresas que colocam academia, existem empresas que colocam salão. Aí é uma visão diferente do gestor macro, do CEO da empresa, porque entende que está até impulsionando o trabalho do seu empregado. Mas são exceções. Fora isso, precisamos entender que não podemos roubar o tempo do nosso empregado. Pergunta o ouvinte aqui contando que ela é manicure, fazia a unha de um diretor de uma instituição do estado do Rio de Janeiro, não vou dizer qual, no horário de expediente. Mas quando a pessoa chegava lá pedindo para assinar alguma coisa, ele estava lá, ele não parava o trabalho, era simultâneo. Fazia unha, não sei como é que é a mão, né? Mas fazia a unha e trabalhava ao mesmo tempo, ou seja, não fazia uma coisa fora. Entendeu, pastor Paulo? Entendeu, bispo? Quero ouvir a opinião de vocês, tá? Tem que ser rapidinho, porque não tem uma hora eleitoral. Uma coisa, JR, isso só demonstra o fracasso da gestão pública. Não preciso dizer mais nada. Tocou no ponto central, respeito e responsabilidade, tá errado. Esse caso da diretora só teve esse resultado que caiu na mídia, duvido que ela não voltará para diretoria dessa ou outra UPA, ou outro cargo semelhante. Os ouvintes estão trazendo aqui as suas opiniões. O que eu entendi da fala de vocês, se eu entendi, veja se é isso. Se não for, fala logo. Que assim como a diretora de uma unidade de pronto atendimento na Baixada está errada em fazer as unhas em pleno horário de expediente, qualquer outro profissional de qualquer empresa que não autorize isso está igualmente errado. Sim, é isso? Sim. Palavras dos nossos queridos e amados debatedores hoje no programa. Muito obrigado, pastor Paulo Afonso. Um abraço, querido. Deus abençoe.
Outro abraço e abraço também para a minha família e a Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. Pastora Renata, obrigado, um abraço. Um abraço para vocês, queridos, família, amanhã, todo mundo na livre, hein, Pastor gente? Luciano, obrigado, um abraço. Beijo a minha esposa, família, mais tarde também na igreja. Bispo, muito obrigado, um abraço. Um abraço à terra, abraço a todos e a toda a igreja. Marcela Bastos, vamos para o aniversariante, Marcelo, hora de conversa. Vamos lá, reverendo Mauro Félix, eu tava resolvendo um problema com ele, mas vamos lá, da Igreja do Nazareno em Parque Anchieta, e o pastor Leandro Pereira, da Semeando a Fé Church em Campo Grande. 21 dias de jejum e oração pelo Brasil. Nós vamos orar juntos agora, minha gente, apertados por esse horário eleitoral. Quando é que ele vai acabar, minha gente? Vamos orar pelos assuntos apresentados, lembrando sempre: cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, fortalecimento para aqueles que acompanham os enfermos. Temos orado pelo nosso Rio nesses 21 dias de oração e jejum pelo Rio de Janeiro. Vamos continuar a orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o Rio de Janeiro nesse período de clamor, jejum e oração, para que o Senhor haja de maneira poderosa nesse estado e no Brasil, ó Pai. Que essas eleições sejam de maneira coerente, que nós possamos colocar as pessoas certas nos lugares certos e que o Senhor haja de maneira poderosa. Colocamos os enlutados, todos aqueles que de alguma maneira têm sofrido a perda de alguém ou a enfermidade, que o Senhor cure, restaure, liberte, manifesta a tua grandeza. Apresentamos também reverendo Mauro, pastor Leandro, reverendo da Nazareno, pastor Leandro da Semeando Fé, que o Senhor abençoe poderosamente nesse dia de aniversário, abençoe suas casas, famílias, ministérios, glorifica o teu nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.